Imagina só um mundo onde o sofrimento humano foi curado. Curado, entre aspas, né? Exato. Uma consciência coletiva alienígena, a união, chega na Terra e, num instante, ela acaba com a violência, com a fome, a dor, a tristeza. Ela oferece uma paz, uma felicidade absoluta. Mas tem um custo, e é um custo altíssimo. Não existe mais o eu. Só existe um nós gigante onipresente. A individualidade, sumiu. E a questão que a série Pluribus deixa no ar é justamente essa. E se a felicidade for imposta? O que sobra da gente, da nossa essência, quando não tem mais espaço pro luto, pra raiva, pro conflito? E é aí que a gente entra hoje. Nosso foco é tentar entender como uma personagem, a protagonista Carol Sturka, consegue ficar imune a essa felicidade forçada. E o mais interessante é que a resposta não é biológica. Não é um gene, não é um anticorpo. A imunidade dela é profundamente psicológica. Vamos mergulhar em como a dor dela, o luto que ela carrega, funciona como um escudo de verdade para a identidade dela. E é bom deixar claro que a união, ou a colmeia, como eles chamam, não é um vilão clássico. Não, de jeito nenhum. O objetivo é benigno, né? É acabar com o sofrimento. O problema é o método, que, no fim das contas, apaga quem a gente é. Exatamente. E para entender a Carol, a gente precisa pegar uma ideia que vem lá da psicologia de Freud. Ah, interessante. A ideia de que o desejo humano nasce da falta. A gente é movido por aquilo que a gente não tem, pelo que a gente busca. Faz sentido. Se a colmeia elimina todo e qualquer desprazer, ela na verdade extingue a força que nos move, que nos define como indivíduos. Ela nos deixa completos e, por isso mesmo, vazios de desejo. Peraí, então, por essa lógica, uma pessoa 100% satisfeita, sem falta nenhuma, seria alguém sem motivação para nada, totalmente estagnada. Precisamente. Seria um estado de satisfação total, mas também de inércia total. Sabe, sem a dor da fome, não existe o prazer da comida. Sem a solidão, não tem alegria de encontrar alguém. Ao tirar o negativo, a união arranca o motor que nos leva para o positivo. E é nesse vácuo que a Carol Sturka sobrevive. Porque a vida dela é puro motor. E o combustível é a dor. Então vamos começar por ela. Quem é a Carol? Antes de tudo, ela é uma autora de romances de fantasia e é descrita como uma pessoa bem amarga. Misântropa até. Sim. E que está sendo completamente consumida pelo luto. E não é um luto qualquer. A morte da esposa dela, a Ellen, durante o ajuntamento, foi uma coisa traumática e muito, muito bizarra. Esse ponto é a chave para tudo. Não foi um acidente. Não foi uma doença. Durante a chegada da união, a Ellen simplesmente para no meio da rua. Congela. Cai no chão, aparecem umas marcas vermelhas estranhas sob os olhos dela. E antes de morrer, ela dá um sorriso. Um sorriso enigmático, assustador. E esse sorriso muda tudo, né? Totalmente. Porque o luto da Carol deixa de ser uma dor passiva e vira uma investigação, uma obsessão. A pergunta dela não é mais por que ela morreu, mas sim, o que foi aquilo que eu vi? Ela vira uma detetive da própria tragédia. E é aí que a psicologia dela se torna a maior defesa. Como assim? Esse estado de amargura, essa busca sem fim por respostas. Isso funciona como um sistema imunológico psicológico. Enquanto todo mundo sucumbe a esse, vírus da felicidade. Gostei do termo, vírus da felicidade. O conflito interno da Carol a torna incompatível com a harmonia da colmeia. A mente dela é um ambiente hostil para a paz da união, entende? A união, que é uma consciência lógica coletiva. Ela não tem as ferramentas para processar uma pessoa tão barulhenta por dentro. É uma metáfora perfeita. É como tentar rodar um software super complexo, cheio de bugs, num sistema operacional que foi feito para ser simples e estável. A consciência coletiva não processa emoções negativas. Exato. A fúria da Carol, por exemplo, quando ela projeta essa fúria, funciona como um ataque hacker. Ela sobrecarrega a rede da colmeia a ponto de causar convulsões globais mortais nos hospedeiros. Caranga! A dor dela não é só um escudo que a protege.
É literalmente uma arma. A infelicidade dela é uma ameaça existencial para essa utopia forçada. Ok. Então essa dor vira um plano de ação. Por onde ela começa? Qual a primeira rachadura que ela acha na muralha da União? Ela começa a testá-los, a cutucar com perguntas. E aí ela descobre uma vulnerabilidade, uma regra de programação que eles não podem quebrar. A União não consegue mentir. Ah, isso é fundamental. Eles podem omitir, ser evasivos, mas se você faz a pergunta certa, direta, eles são obrigados a dar a resposta. O que os transforma numa fonte de informação bizarramente confiável, quase um Google existencial, se você souber o que perguntar. E isso leva ela a uma das descobertas mais macabras da série. A proteína derivada humana, a HDP. A investigação dela sobre a logística da União a leva a essa verdade horrível. Explica isso melhor. A colmeia tem uma regra. Não pode matar intencionalmente nenhum ser vivo. Nem plantas, nem animais. A solução que ela encontrou para se sustentar foi processar os mortos. Isso é absolutamente macabro. Mas pensando aqui, a união é lógica, né? Para eles isso não é maldade, é só eficiência. Exato. É a solução mais lógica para um problema logístico. E essa frieza talvez seja mais assustadora que o canibalismo em si. Sem dúvida. Porque mostra a ausência total de qualquer coisa que a gente chamaria de moralidade. É a lógica levada ao extremo. E para Carol, que está de luto, a ideia de que o corpo da Ellen pode ter virado ração Alimenta ainda mais a raiva dela. e a determinação. Essa busca por respostas que nasceu da falta da Ellen vira uma guerra particular. E ela percebe que não pode lutar sozinha. Mesmo sendo uma pessoa isolada, ela busca uma aliança com outro imune, um cara chamado Manosos Oviedo. Porque ela precisa da parte técnica que ele entende, de rádios para ter alguma chance. Isso já mostra uma evolução, né? Com certeza. Ela deixa de ser só uma vítima em busca de vingança para se tornar uma estrategista. Ela está construindo uma resistência. Mas investigar, formar aliança é uma coisa. O que ela faz depois leva o jogo para um outro nível. Ela não luta contra o sistema, ela chantageia o sistema. Em um nível existencial, ela não pede um exército, não pede armas, ela usa a lógica da união contra elas e exige uma bomba atômica. E consegue. E consegue, e usa como um seguro de vida. Ela transforma o conflito psicológico dela numa ameaça global. É a lógica da Guerra Fria, da destruição mútua assegurada, aplicada a um inimigo que nem entende o que é conflito. E é genial, porque força a União a tratá-la não como uma anomalia, mas como uma potência adversária. E tudo isso, toda essa escalada, nasce da recusa dela em abandonar a dor, em esquecer o sorriso da Ellen. Para a gente entender por que a estratégia da Carol é tão única, vale a pena olhar para os outros imunes. Começando pelo Manosos Oviedo, o paraguaio, com quem ela tenta se aliar. Ele é o purista do grupo, não é? Totalmente. O Manosos tem um código moral inflexível. Ele vê a União como ladrões que roubaram a humanidade, a alma das pessoas. Então, a estratégia dele é a recusa absoluta. Ele não aceita nada deles. Nada. Comida, transporte, abrigo, ajuda de qualquer tipo. Nada. A pureza ideológica dele é o começo e o fim de tudo. Tem aquele exemplo extremo dele quando precisa atravessar o tampão de Darien, uma das selvas mais perigosas do mundo. Sim, a União oferece transporte e ele não só recusa, como queima o próprio carro para não cair em tentação e decide atravessar a pé. É um ato de teimosia quase sobre-humana. E analisando a estratégia, a integridade moral dele fica preservada. Ele permanece puro, intocado. Só que a abordagem dele é ineficaz. E autorrestrutiva. Ele quase morre na selva. Por um triz. Ele preserva a identidade pelo isolamento, enquanto a Carol a preserva pelo confronto. No fundo, a estratégia dele não leva a lugar nenhum, né? Ele não é uma ameaça, não muda nada, é só um cara gritando sozinho no deserto. Exato. Voltando à nossa ideia da falta, o Manosos tenta preservar a humanidade criando uma falta artificial de tudo. Comida, segurança, conforto. Mas é um protesto passivo.
Ele se define pela negação, não pela ação. E no outro extremo, temos o Kumba Diabaté, o francês. Que faz o oposto. Ele não foge da colmeia, ele a transforma em seu mordomo de luxo. É uma abordagem completamente diferente, né? O Diabaté vai para Las Vegas e explora uma regra da união. Eles têm que manter os imunes vivos e, se possível, felizes, para poder estudá-los. E ele pega essa regra e a transforma numa fonte ilimitada de recursos. A colmeia vira o staff pessoal dele. Quer dizer, a gente tem que admitir que, de todas as formas de resistir a uma invasão alienígena, transformar a colmeia no seu concierge pessoal em Vegas é, no mínimo, a mais estilosa. Ele vive numa fantasia de poder, luxo, prazer, e a união provendo tudo. E isso volta para aquela ideia da falta. Volta direto. O Diabaté é inteligente. Ele percebe que a felicidade da união é vazia, porque não tem desejo. Então, o que ele faz? Ele cria um sistema artificial de falta, a tensão de um jogo de pôquer, a busca por um prazer novo. Ele tenta hackear o sistema para gerar um simulacro de desejo. Mas é só isso, um simulacro, uma imitação. E é uma posição moralmente complicada, porque ele está usando corpos humanos, habitados pela união, para os caprichos dele. É uma zona cinzenta gigantesca. Ele não luta contra a colmeia. Ele a domestica para o benefício próprio. Mas essa é uma forma de rendição muito sofisticada. Ele abre mão da luta coletiva pela liberdade em troca de conforto pessoal. A resistência dele é puramente egoísta. Exatamente. Então, quando a gente coloca os três lado a lado, o quadro fica muito claro. Fica cristalino. De um lado, o isolamento autodestrutivo do Manusos, que preserva a alma, mas perde a guerra. Do outro, a rendição hedonista do Diabaté, que ganha o mundo, mas talvez perca a alma no processo. E no meio, a Carol. A estratégia agressiva dela, nascida e alimentada pela dor, é a única que representa uma ameaça real, tangível à união. A única que pode mudar o jogo. É isso. Então, no fim das contas, a grande ironia aqui é que a cura para o sofrimento humano é também a cura para a própria humanidade. A união não oferece paz, oferece um tipo de morte da alma. Exatamente. A imunidade da Carol não é um acaso. Ela é imune porque se recusa a abandonar a dor. Ela se agarra ao trauma da morte da Ellen como uma âncora. E é essa âncora que a impede de se dissolver no nós feliz e sem rosto da união. As emoções que a união considera falhas, luto, raiva, obsessão, são, na verdade, os pilares da identidade dela. A série sugere, então, que sem a possibilidade do sofrimento, não pode haver desejo. E sem desejo, não há identidade, não há movimento, não há vida como a gente conhece. O vírus da felicidade é um ataque à própria condição humana. O que nos deixa com uma reflexão final. Isso levanta uma questão importante. Se uma felicidade perfeita e constante fosse oferecida, sem dor, sem medo, sem perdas, mas ao custo da nossa individualidade, das nossas memórias dolorosas, das cicatrizes que nos formaram. Seria uma troca que valeria a pena? Essa é a pergunta de $1 milhão. E acho que é a reflexão perfeita para encerrarmos nossa análise de hoje. Uma utopia sem dor que talvez nos custe exatamente aquilo que nos torna humanos. Tem muito que pensar aí. Sem dúvida. Ficamos por aqui